Então, bora lá, vamos lá. Gleison, sua participação agora, sua análise. Bora. Tem muitos que falam, e olha, o White é um herético, assim, olha, afirmou que para resolver o problema do desapontamento de 1844, daqui a pouco eu posso até explicar isso, Ellen White fala que o sacrifício de Jesus não foi completo na cruz, que ele só foi completo em 1844. Só nessa leva da semana eu já vi uns 3 mencionando isso aí na internet. É isso que Ellen White diz? Vamos à fonte. O livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 29, ela declarou o seguinte: o sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação tinha sido preenchida. A obra que viera a esse mundo realizar tinha sido completada. Vou ler para vocês outro livro dela, O Desejado de Todas as Nações, página 621. Ela diz assim: quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado, dirigia-se ao Pai. O pacto fora completamente satisfeito. Agora Cristo declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. E ouve-se de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. No livro Exaltai-o, página 400, Ellen White diz: Cristo efetuou uma expiação completa ao dar sua vida como resgate por nós. Cristo efetuou uma expiação completa ao dar sua vida como resgate por nós. Vou ler mais um texto dela aqui. Livro, o manuscrito 12 de 1900, Ellen White diz: ela está falando de Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o Pai considerou o sacrifício de seu Filho, se inclinou em reconhecimento de sua perfeição. Basta, disse, a expiação está completa. Basta, disse, a expiação está completa. Isso foi publicado também na Review Herald, 24 de setembro de 1901. Então aqui eu poderia dar outros textos para vocês, mas eu dei vários textos aqui onde Ellen White fala repetidamente que o sacrifício de Cristo findou na cruz, foi completo na cruz. Então agora as pessoas que têm que ver o contrário. Ou melhor, também entender que às vezes uma frase dela tirada fora de contexto, gente, o próprio Rui Barbosa brincava com o problema das frases fora de contexto. Ele fala: deixa eu mudar só a entonação de uma leitura e uma vírgula e eu transformo a maior verdade do cristianismo numa heresia. Aí ele pega aquele texto que fala assim: ressuscitou, não está aqui. Aí Rui Barbosa ironizava dizendo: ressuscitou? Não, está aqui. Então eu peço gentilmente a esses que também ficam só repetindo o que disseram sobre Ellen White, que vão ler os livros dela, tá certo? Ah, eu não quero perder tempo com isso. Então tá, se você não quer perder tempo lendo os livros com ela, seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que fica repetindo o que dizem por aí. Seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que fica repetindo o que dizem por aí. Vamos lá, pessoal. Olha só, a gente tem aqui alguns problemas com a fala do Rodrigo Silva, tá? O que acontece? Em primeiro lugar, se a expiação, Rodrigo Silva, se a expiação de Cristo foi completa na cruz, então não existe juízo investigativo. Se não existe juízo investigativo, não há razão para a Igreja Adventista existir. Porque esse foi o motivo pelo qual, segundo Ellen White, Deus chamou esse povo remanescente, era para pregar a respeito das 3 mensagens angélicas, principalmente a questão do juízo investigativo. Porque foi essa história que foi criada por Irana Edson e depois corroborada por Ellen White, dizendo que o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844 não foi a volta de Jesus, né, como eles pensavam antes, mas sim a entrada de Cristo no lugar santíssimo para começar a fazer o juízo investigativo, e que essa era a mensagem que ele deu para esse povo. E que agora ele está realizando a segunda fase, ou a fase final da expiação, que você está dizendo aí que ela disse, que foi completa na cruz. O problema é que a senhora White, ela falava pelos 2 cantos da boca. Então ela escrevia isso aí para poder se defender dos críticos,
Mas isso aí não é o que a Igreja Adventista crê, e eu vou ler aqui agora para vocês. Primeiro, alguns textos da própria Ellen White dizendo o contrário do que ele disse aí, e depois falando sobre a própria doutrina fundamental da Igreja Adventista, que é o local da crença oficial da Igreja Adventista. Então vamos lá. Primeiro, alguns textos de Ellen White. Olha o que ela disse. Isso está em O Grande Conflito, página 429 e 430. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, a expiação não tinha sido completa na cruz? Não estou entendendo. Se tem obra final da expiação, é porque ela não foi completa na cruz. Eu acho que até um bobo entende isso, certo? Então vamos continuar. Terminou o seu ministério no primeiro compartimento, mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Quando no cerimonial típico o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado, em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Assim, Cristo apenas completara uma parte de sua obra como o nosso intercessor para iniciar outra, que é a fase final da expiação, que ela falou, ela mesma falou no início desse parágrafo. Vamos ler outro. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Não foram apagados, como ensina a Bíblia, não. Quando você se arrepende, eles não são apagados, eles ficam lá nos livros de registro. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Ué, a expiação não foi completa na cruz, Rodrigo Silva? O que está acontecendo, Rodrigo Silva? Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra, purificar o santuário. Outro texto, Grande Conflito, página 421, 422. Destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de servir Cristo de vir Cristo à terra, ao terminarem em 1844 os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, preparatória à sua vinda. Se tem uma obra final, Rodrigo Silva, como é que ela foi completa na cruz, Rodrigo Silva? Se tem uma obra final da expiação, como é que essa expiação foi completa na cruz? Me explica isso. Vamos continuar. Vamos lá, isso aqui está no Grande Conflito, página 418. E eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. A vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à terra. Isso a gente vai falar num outro comentário dele também, bem importante esse texto aqui. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predito na profecia como devendo ocorrer ao terminar os 2.300 dias em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Quem são esses? Os adventistas, o povo remanescente. Tá? Então, de novo, fazer expiação, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação. Se ele vai estar fazendo expiação, Rodrigo Silva, agora, depois de 1844, como que essa expiação foi completa na cruz? Fica de novo aí a pergunta. Agora vamos ler. Ah, não, mas isso aí ela tinha comido uma macarronada, dormiu mal, sonhou, teve um sonho estranho, depois escreveu isso aí, teve dor de barriga, não sei. Então vamos ler então o que a crença adventista de número 24 fala a respeito disso. Vamos lá. O ministério de Cristo no santuário celestial.
Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Crença de número 24, adventista, crença oficial da igreja. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos será digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem, dentre os vivos, está preparado para a trasladação ao seu reino eterno. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos, antes do segundo advento. E aí, Rodrigo Silva, como é que fica essa história? Tá? E claro, eu tenho no meu playlist, vocês podem ir lá no meu canal, Gleison Perso Guerreiro de Yeshua, e irem no volume 1, playlist do volume 1, vão no vídeo A Farsa do Juízo Investigativo. Isso, obviamente, é uma doutrina que é uma marca de uma seita. Por quê? Porque ela vai completamente contra a Bíblia, gente. Vamos lá, Hebreus 10, 19. Sendo assim, irmãos, temos plena ousadia para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Hebreus 6, 19 e 20. Depois vocês leem lá. Hebreus 9, 12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Ele não entrou em 1844. E ele não está fazendo juízo nenhum agora de investigação. Olha o que diz João 5,24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ok, gente? Então, sem juízo investigativo, não há igreja adventista do sétimo dia. Tá? Olha o que a própria Ellen White escreveu. A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento foi: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Qual que é a coluna central da fé adventista? É o juízo investigativo. Se a cruz, como você diz, a expiação foi completa na cruz, Rodrigo Silva, então não há motivo para a igreja adventista existir, porque não tem mensagem para passar para o mundo a respeito disso. Você está me entendendo? Exatamente. Ok? Então, assim, espero que esse ponto tenha ficado claro para você, meu amigo evangélico e adventista que está assistindo agora. Pequeno, rápido comentário aqui, muito bem explicado, Gleison, muito bem, e com fontes primárias, né? Fontes primárias, exatamente. A dualidade que é convencional no adventismo para uso das suas próprias palavras ou das próprias palavras da profeta. Mas o texto mais importante para mim que você citou foi a crença fundamental número 24. Crença dessa que ele conhece muito bem. Rodrigo Silva conhece muito bem as crenças da Igreja Adventista, ele sabe muito bem o que está escrito no livro Nisto Cremos. Ele não é um alien que veio do planeta de onde está Enoque. Ele sabe muito bem o que está escrito no livro Nisto Cremos. Então, ele coloca o óleo de peroba na cara dele e mente descaradamente na tela, sabendo que no livro das crenças da igreja dele está escrito que a expiação não foi completa. Então, esse é um ponto da mentira que você viu Rodrigo Silva apresentar na sua frente, com a voz calma, tranquila, hipnotizando quem ele quiser. Desculpa aí te cortar. Não, é isso aí. E aí você decide, né, através disso que a gente apresentou agora e dos outros pontos que nós vamos apresentar, novamente, em qual categoria se inclui Rodrigo Silva nessa história. Você acha que ele não sabia disso? Vamos lá, toca adiante.